Ele, um magnata viúvo e poderoso, precisa de uma babá para sua filha sensível. Ela, uma jovem humilde e tímida, mas gentil, aceita o teste. Observando-a com sua filha, a doçura e paciência dela extraem um sorriso genuíno da menina. Nesse momento, ao ver a luz que Júlia irradia, Daniel se apaixona à primeira vista pela alma dela, pela bondade em seus olhos e pela esperança que ela representa. Prepare-se para uma reviravolta onde um amor à primeira vista desafia o status e o preconceito. Mas a bondade e a força desse amor podem derrubar todas as barreiras. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando, Júlia Campos ajustou a blusa simples pela quinta vez antes de tocar a campainha do portão imponente. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava a pasta desgastada com seus documentos. Aos 24 anos, ela já havia acumulado experiência suficiente com crianças para saber que tinha um dom especial, mas aquela mansão no Morumbi a intimidava de uma forma que nunca havia experimentado. A necessidade a trouxera até ali. Sua mãe, Conceição, estava internada há 2 semanas e as contas do hospital cresciam a cada dia. O curso de pedagogia teria que esperar mais um semestre, talvez 2, se ela não conseguisse um emprego que pagasse bem o suficiente para cobrir as despesas médicas e sustentar a família. "A senhorita é Júlia Campos?" perguntou uma mulher elegante que surgiu no hall de entrada após ela passar pelos seguranças. "Sim, senhora. Sou Helena, a governanta. O senhor Sterling a aguarda no escritório." Júlia seguiu pelos corredores decorados com obras de arte que custavam mais do que sua família ganhava em anos. Tudo ali respirava poder e sofisticação. Um mundo completamente diferente do apartamento de 2 cômodos em Cidade Tiradentes, onde havia crescido. Do outro lado da mansão, Daniel Sterling terminava mais uma videoconferência com investidores de Singapura. Eram 7 da manhã em São Paulo, mas ele já trabalhava há 3 horas. O império tecnológico que construíra nos últimos 15 anos não se sustentava sozinho. E desde a morte de Isabela, há 2 anos, o trabalho havia se tornado sua única fuga da dor que o consumia. "Papai." A voz suave de Sofia ecoou pela porta entreaberta do escritório. Daniel imediatamente fechou o notebook e se virou para a filha. Aos 6 anos, Sofia tinha os olhos escuros da mãe, mas carregava uma melancolia que partia o coração dele todos os dias. "Bom dia, princesa. Já acordou? Helena disse que vai vir uma moça nova hoje." Sofia se aproximou devagar, ainda de pijama. "Ela vai embora também?" Daniel ajoelhou-se na altura da filha e segurou suas mãozinhas delicadas. Nos últimos 6 meses, 12 babás diferentes haviam passado pela casa. Sofia rejeitava todas com uma frieza que o preocupava profundamente. "Não sabemos ainda, amor. Que tal conhecermos ela primeiro?" "Tá bom." Sofia deu de ombros, mas Daniel percebeu a esperança cuidadosa em seus olhos. Ele havia lido o currículo de Júlia na noite anterior. Formação em magistério, experiência em creches comunitárias, referências impecáveis de famílias da periferia. Nada que sugerisse capacidade de lidar com uma criança traumatizada em um ambiente de luxo. Mas as agências especializadas já haviam esgotado suas melhores candidatas. "Senhor Sterling..." Helena bateu levemente na porta. "A candidata chegou. Pode trazê-la." Júlia entrou no escritório tentando não demonstrar o nervosismo que a dominava. O homem à sua frente era ainda mais imponente do que as fotos nos jornais sugeriam. Alto, ombros largos, cabelos escuros com algumas mechas grisalhas que lhe davam um ar de maturidade sedutora. Mas foram os olhos dele que mais a impressionaram. Azuis como o mar, mas carregando uma tristeza profunda que ela reconheceu imediatamente. "Senhorita Campos, obrigado por vir." "Obrigada pela oportunidade, Sr. Sterling." A voz dela era suave, mas firme.
Daniel notou que ela mantinha contato visual, algo que muitas candidatas anteriores não conseguiam fazer. Havia algo diferente naquela jovem, uma serenidade natural que contrastava com sua evidente simplicidade. Leu a descrição da vaga? Sim, senhor. Cuidar da Sofia, auxiliar nas atividades escolares, acompanhar nas necessidades diárias. Júlia fez uma pausa. Sei que ela perdeu a mãe recentemente. Imagino que seja difícil para uma criança dessa idade. A sinceridade na voz de Júlia fez Daniel se inclinar levemente para a frente. As outras candidatas sempre focavam na parte técnica do trabalho. Nunca mencionavam Isabela ou demonstravam compreender a dor de Sofia. É muito difícil, ele suspirou. Sofia tem rejeitado todas as babás que contratamos. Ela é uma criança sensível e... Papai? Sofia apareceu na porta, interrompendo a conversa. Júlia se virou instintivamente e sorriu. Não foi um sorriso forçado ou profissional, mas algo genuíno e caloroso que iluminou completamente seu rosto. Oi, Sofia, eu sou a Júlia. Em vez de se abaixar condescendentemente ou estender a mão de forma adulta, Júlia simplesmente permaneceu onde estava, permitindo que a menina a observasse no seu próprio ritmo. Sofia estudou a jovem por um longo momento. Havia algo diferente naquela moça. Ela não usava perfume forte como as outras. Não tinha unhas pintadas de vermelho. Não falava com aquela voz artificial que os adultos usavam com crianças. Você vai cuidar de mim? Perguntou Sofia direta. Se seu pai permitir, e se você quiser, eu gostaria muito de ser sua amiga. Daniel observou a interação com atenção redobrada. Júlia não havia prometido cuidados ou diversões. Havia oferecido amizade. E Sofia, pela primeira vez em meses, não correu de volta para o quarto. Você sabe brincar de boneca? Adoro bonecas. Tenho duas em casa, a Júlia e a Ana. Suas bonecas têm nomes de gente? Claro. E você, como suas bonecas se chamam? Enquanto as duas conversavam, Daniel sentiu algo se mexer em seu peito, uma sensação que havia esquecido completamente. Esperança. Naquele momento, sem que nenhum dos três pudesse imaginar, o destino estava prestes a entrelaçar suas vidas de uma forma que mudaria tudo para sempre. Natal, posso mostrar meu quarto para a Júlia? Perguntou Sofia, pegando a mão da jovem com uma naturalidade que surpreendeu Daniel. Era a primeira vez em meses que sua filha demonstrava interesse genuíno por uma estranha. Ele assentiu, observando as duas saírem do escritório de mãos dadas. Através das câmeras de segurança, Daniel as acompanhou pelos corredores da mansão. Júlia admirava cada detalhe com olhos maravilhados, mas sem a ganância que ele havia percebido em algumas candidatas anteriores. Ela fazia perguntas sobre os quadros, elogiava as cores das paredes, demonstrando uma curiosidade inocente que o intrigava. No quarto de Sofia, decorado em tons pastéis, com uma cama em formato de castelo, Júlia se sentou no chão sem hesitação. Suas roupas simples contrastavam drasticamente com o luxo ao redor, mas ela parecia completamente à vontade. Esta é minha boneca favorita, disse Sofia, apresentando uma boneca loira de porcelana. O nome dela é Isabela, como minha mamãe. Daniel viu Júlia fazer uma pausa, seus olhos se enchendo de compreensão. Ela não ofereceu condolências vazias ou mudou de assunto desconfortavelmente. Em vez disso, pegou delicadamente a boneca. Ela é linda, Sofia. Sua mamãe devia ser muito especial. Era a mulher mais bonita do mundo, respondeu Sofia, sua voz carregada de saudade. Papai disse que ela virou uma estrela no céu. Que bonito! Tenho certeza de que ela está cuidando de você de lá de cima. Daniel desligou o monitor, sentindo um aperto no peito. Havia algo na simplicidade de Júlia que o desarmava completamente. Ela não tentava impressionar ou demonstrar conhecimento pedagógico. Apenas conversava com Sofia como se fosse a coisa mais natural do mundo. 2 horas depois, o riso de Sofia ecoava pelos corredores pela primeira vez,
desde o funeral de Isabela. Daniel deixou uma reunião importante pela metade para se dirigir ao quarto da filha, onde encontrou as duas brincando de casinha com bonecas espalhadas pelo chão. Papai, a Júlia ensinou a Isabela a fazer um bolo de mentirinha, anunciou Sofia, correndo para abraçá-lo. Que bom, princesa! Daniel sorriu, mas quando seus olhos encontraram os de Júlia, sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Ela o observava com uma intensidade que o perturbou profundamente. Senhor Sterling. Júlia se levantou rapidamente, alisando a saia. Espero que não se incomode com a bagunça. Claro que não. Sua voz saiu mais rouca do que pretendia. Sofia parece estar se divertindo. Naquele momento, Helena apareceu na porta. Senhor, sua mãe está ao telefone. Diz que é urgente. Daniel suspirou. Dona Carmen Sterling, matriarca da família, sempre tinha algo urgente para discutir, geralmente relacionado aos seus planos de encontrar uma nova esposa adequada para o filho viúvo. Podem continuar brincando, disse ele, saindo do quarto. Daniel, querido, a voz imperiosa de sua mãe ecoou pelo telefone. Soube que está entrevistando babás novamente. Já não passou da hora de você considerar um internato para Sofia? A menina precisa de disciplina e educação adequada. Mãe, já discutimos isso. Sofia fica comigo. Então, pelo menos, contrate alguém qualificada. A Márcia Vasconcelos tem uma sobrinha formada na Suíça, especializada em crianças de alta sociedade. Vou considerar, mentiu Daniel, cortando a ligação. Ele sabia que sua mãe já estava articulando um dos seus famosos jantares beneficentes, onde invariavelmente apresentava jovens solteiras adequadas para ele. Filhas de empresários, netas de políticos, mulheres que viam nele apenas status e fortuna. Quando retornou ao quarto de Sofia, encontrou Júlia ajudando sua filha a organizar os brinquedos. Papai, posso jantar com a Júlia hoje? Daniel hesitou. O protocolo era claro. Babás faziam suas refeições na cozinha com os outros funcionários. Mas o brilho nos olhos de Sofia o fez concordar. Claro, princesa. Durante o jantar na sala íntima, Daniel observou Júlia discretamente. Ela usava os talheres corretos sem ostentação. Conversava com Sofia sobre assuntos diversos, demonstrando uma inteligência natural que o impressionava. Quando Sofia perguntou sobre sua família, Júlia falou sobre sua mãe com tanto amor que Daniel sentiu uma pontada de inveja. Mamãe sempre diz que o coração grande não cabe no peito pequeno. Júlia sorriu, ajudando Sofia a cortar a carne. Por isso precisamos dividir nosso amor com todo mundo. Sua mãe parece muito sábia, comentou Daniel. É a pessoa mais forte que conheço. Os olhos de Júlia se encheram de lágrimas contidas. Ela está doente agora, mas vai ficar boa logo. Daniel notou como ela desviou o olhar, claramente preocupada. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, Júlia se despediu educadamente. Senhor Sterling, muito obrigada pela oportunidade. Quando posso saber sobre sua decisão? Você pode começar amanhã, disse ele impulsivamente. O sorriso que iluminou o rosto de Júlia fez algo estranho acontecer no peito de Daniel. Há 2 anos, ele havia enterrado seus sentimentos junto com Isabela, convencido de que nunca mais seria capaz de sentir qualquer coisa por outra mulher. Mas havia algo na pureza de Júlia, na forma como ela cuidava de Sofia, na luz que irradiava mesmo em meio às próprias dificuldades, que o perturbava de uma forma completamente inesperada. Enquanto a observava se despedir de Sofia com um abraço carinhoso, Daniel percebeu que havia cometido um erro terrível. Júlia Campos não era apenas uma babá, ela representava tudo o que ele havia perdido: esperança, simplicidade, amor genuíno. E isso o aterrorizava mais do que qualquer negócio fracassado ou crise empresarial já havia feito. Naquela madrugada, incapaz de dormir, Daniel tomou uma decisão que mudaria tudo. No dia seguinte, precisava manter distância de Júlia. Por Sofia, por ele mesmo e principalmente por ela, que não merecia se envolver com um homem destruído como ele havia se tornado. Mas o destino,
como sempre, tinha outros planos. Os primeiros dias de Júlia na mansão estabeleceram uma rotina que Daniel tentava desesperadamente evitar. Ele saía cedo para o escritório e retornava tarde, minimizando qualquer contato além dos cumprimentos educados. Mas Sofia havia outros planos. Papai, você precisa ver como a Júlia me ensinou a fazer pipa, exclamou a menina durante o café da manhã de sexta-feira, puxando Daniel pela mão em direção ao jardim. Relutantemente, ele a seguiu até encontrar Júlia no gramado, segurando uma pipa colorida feita de sacolas plásticas e varetas de bambu. Seus cabelos castanhos dançavam no vento e ela ria com Sofia de uma forma tão natural que Daniel sentiu o peito apertar. Bom dia, Sr. Sterling, disse Júlia, ligeiramente corada. Espero que não se importe. Usei apenas materiais recicláveis. Claro que não. Ele observou a pipa simples, mas perfeitamente funcional. Onde aprendeu a fazer isso? Meu pai me ensinou quando eu era pequena. Por um momento, uma sombra passou pelos olhos de Júlia. Ele dizia que as pipas mais bonitas nem sempre eram as que voavam mais alto. Sofia soltou a pipa, que subiu graciosamente no céu azul. Papai, você pode brincar com a gente? Daniel olhou para Júlia, que rapidamente desviou o olhar. Nos últimos dias, ele havia percebido como ela ficava tensa em sua presença, sempre mantendo distância respeitosa. Eu tenho uma videoconferência. Por favor, papai, só um pouquinho. A decepção no rosto de Sofia foi como um soco no estômago. Daniel se ouviu dizendo: Tudo bem, princesa, só alguns minutos. Júlia entregou a ele a linha da pipa, suas mãos se tocando brevemente no processo. A eletricidade que passou entre eles foi inegável, fazendo-a recuar um passo. É só manter tensão constante, murmurou ela, evitando contato visual. Enquanto brincavam, Daniel observou Júlia discretamente. Ela usava o mesmo tipo de roupa simples todos os dias, sempre impecavelmente limpa, mas claramente desgastada pelo uso. Quando Sofia pediu um lanche, ela ofereceu bolachas caseiras que havia trazido de casa, em vez de pedir algo da cozinha da mansão. Júlia, posso perguntar uma coisa? Sofia mordiscou uma bolacha. Por que você não mora numa casa grande como a nossa? Daniel viu Júlia hesitar, escolhendo cuidadosamente as palavras. Porque existem diferentes tipos de riqueza, Sofia. Minha família pode não ter muito dinheiro, mas temos muito amor. Que nem eu e papai, exatamente como você e seu papai. Mais tarde, naquele dia, Daniel precisou buscar alguns documentos em casa durante o horário comercial. Ao entrar silenciosamente, ouviu vozes vindas da sala de estar. Júlia estava ao telefone, falando em voz baixa, mas o desespero em seu tom era inconfundível. Mãe, eu sei. O médico disse que precisa de mais exames, mas o plano de saúde não cobre. Houve uma pausa. Não pode vender a aliança da vovó. Eu vou dar um jeito. Daniel se escondeu atrás da parede, sabendo que deveria se afastar, mas incapaz de se mover. Escuta. Consegui um emprego bom. Vão me pagar bem. Eu prometo que vou conseguir o dinheiro para o tratamento. Júlia limpou a garganta, claramente tentando não chorar. Diga para ela que filha não é fardo, é bênção. Eu não vou deixar nada acontecer com você. Quando ela desligou, Daniel ouviu um soluço abafado. Ele deveria ter se retirado, mas algo em seu peito o fez permanecer ali, sentindo-se como um intruso na dor dela. Sr. Sterling! A voz de Júlia o sobressaltou. Ela havia aparecido no corredor, os olhos ainda vermelhos. Desculpe, não sabia que havia chegado. Júlia, está tudo bem? Claro, senhor. Sofia está fazendo a lição de casa no quarto. Ela tentou passar por ele, mas Daniel bloqueou gentilmente seu caminho. Se precisar de algo, um adiantamento do salário, talvez... Os olhos de Júlia se encheram de lágrimas novamente. O senhor já fez demais ao me dar esta oportunidade. Não posso aceitar mais nada. Não é caridade, é reconhecimento pelo que está fazendo por Sofia. E o que exatamente estou fazendo? Ela ergueu o queixo, um lampejo de orgulho ferido em seus olhos.
brincando com ela, fazendo lanches simples. Qualquer pessoa faria isso. Você está devolvendo a infância dela. As palavras saíram mais intensas do que Daniel pretendia. Está fazendo minha filha sorrir novamente. Eles ficaram parados no corredor, muito próximos, o ar carregado de uma tensão que nenhum dos dois sabia como manejar. Júlia olhava para ele como se estivesse vendo algo que a assustava e a atraía ao mesmo tempo. Senhor Sterling, Ela começou, mas foi interrompida pela voz estridente de Sofia. Papai! Júlia! Venham ver! Eles correram para o quarto da menina, onde ela estava em pé sobre a cama, tentando alcançar algo no alto do armário. Sofia! Desça daí agora! Gritou Daniel, correndo para ampará-la. Mas foi Júlia quem chegou primeiro, segurando Sofia enquanto ela caía. O impacto jogou as duas no chão, com Júlia protegendo instintivamente a menina com seu próprio corpo. Ai! Júlia gemeu, segurando o ombro. Júlia, você se machucou? Daniel ajoelhou ao lado delas, suas mãos percorrendo o braço dela com uma urgência que surpreendeu a todos. Estou bem, ela murmurou. Mas quando tentou mover o ombro, fez uma careta de dor. Daniel a ajudou a se levantar, seus rostos ficando perigosamente próximos no processo. Por um momento, o mundo parou. Ele podia sentir a respiração dela contra seu rosto, ver as pequenas sardas em seu nariz, a sinceridade pura em seus olhos castanhos. Papai, a Júlia está machucada por minha culpa. Sofia começou a chorar. O momento se quebrou. Júlia imediatamente se ajoelhou ao lado da menina, ignorando a própria dor. Não foi culpa sua, amor. Eu é que sou desajeitada. Mas Daniel havia visto. Na fração de segundo antes de Sofia cair, Júlia não havia hesitado. Ela se colocara em risco sem pensar duas vezes para proteger sua filha. Era exatamente o que Isabela teria feito. Naquela noite, depois que Júlia foi para casa, Daniel ficou no quarto de Sofia enquanto ela dormia. Sua filha murmurou no sono. Obrigada, mamãe Júlia. O coração de Daniel parou. Sofia havia chamado Júlia de mamãe. E pela primeira vez em 2 anos, em vez de se sentir traído pela memória de Isabela, Daniel se sentiu esperançoso. Na segunda-feira seguinte, Daniel estava em uma reunião com investidores japoneses quando Helena irrompeu no escritório, pálida e ofegante. Senhor Sterling, perdão pela interrupção, mas precisa vir para casa imediatamente. É Sofia. O coração de Daniel parou. O que aconteceu? Ela passou mal na escola. Febre alta, vômitos. A enfermeira disse que pode ser virose, mas Daniel já estava pegando as chaves do carro antes de Helena terminar a frase. Durante todo o trajeto, pensamentos sombrios o atormentaram. Isabela havia morrido de uma infecção que começou com sintomas similares. Ao chegar à mansão, encontrou Júlia no quarto de Sofia, passando uma compressa úmida na testa da menina. Ela havia tirado os sapatos e estava sentada na beirada da cama, cantarolando baixinho uma canção de ninar. Como ela está? Perguntou Daniel, aproximando-se rapidamente. A febre baixou um pouco, Júlia respondeu sem tirar os olhos de Sofia. Ela vomitou 2 vezes, mas conseguiu tomar um pouco de chá. O pediatra está a caminho. Papai? Sofia abriu os olhinhos ainda febril. Estou doente? Você vai ficar boa, princesa. Daniel beijou a testa da filha, tentando esconder o próprio pânico. A Júlia está cuidando de você. Ela não vai embora? Não vou a lugar nenhum, meu amor. Júlia acariciou os cabelos de Sofia. Vou ficar aqui até você melhorar. Quando o pediatra chegou e confirmou que era apenas uma virose, Daniel sentiu as pernas bambas de alívio. Mas Sofia continuou febril e agitada pela noite. Às 2 da madrugada, Daniel desceu para pegar um copo d'água e encontrou Júlia ainda no quarto da filha, adormecida na cadeira ao lado da cama, a mão sobre a testa de Sofia. Algo se partiu dentro do peito dele. Júlia havia ficado ali, cuidando de sua filha como se fosse sua própria mãe,
sem que ninguém pedisse, sem salário extra, sem obrigação, além daquela que o coração havia criado. Júlia, sussurrou ele, tocando gentilmente seu ombro. Ela despertou instantaneamente, alerta. Sofia está bem? Está dormindo tranquila. Você precisa descansar. Estou bem aqui, ela murmurou, mas seus olhos estavam pesados de cansaço. Júlia, são 2 da manhã. Você precisa ir para casa. E se ela acordar com febre novamente? E se precisar de mim? A dedicação pura na voz dela fez Daniel se sentar na beirada da cama. Por que está fazendo isso? Júlia hesitou, olhando para Sofia adormecida. Quando eu tinha a idade dela, também fiquei muito doente. Minha mãe passou 3 noites sem dormir ao meu lado. Lembro de acordar e vê-la ali, sempre ali, como um anjo da guarda. E seu pai? O rosto de Júlia se fechou ligeiramente. Meu pai, ele não sabia lidar com doença, com fraqueza. Ela fez uma pausa. Ele nos abandonou quando eu tinha 8 anos. Disse que não podia sustentar uma família de mulheres fracas. Daniel sentiu um aperto no estômago. Júlia, por isso sei o que é crescer sentindo que não é suficiente, que não merece ser cuidada. Ela olhou para Sofia com infinita ternura. Nunca quero que ela se sinta assim. Às 4 da madrugada, Sofia acordou chorando, chamando pela mãe. Júlia a pegou no colo instintivamente, balançando-a com movimentos suaves. Shh, amor. Está tudo bem, eu estou aqui. Quero minha mamãe. Sofia soluçou contra o peito de Júlia. Sua mamãe está cuidando de você lá do céu, lembra? E eu estou aqui embaixo, cuidando de você também. Daniel observou paralisado, enquanto Júlia conseguia acalmar Sofia de uma forma que ele próprio não conseguia mais desde a morte de Isabela. Havia algo na voz dela, na forma como segurava sua filha, que era ao mesmo tempo maternal e reconfortante. Júlia, Sofia murmurou meio dormindo. Você pode ser minha segunda mamãe? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Júlia olhou para Daniel por cima da cabeça de Sofia, seus olhos cheios de lágrimas. Sofia, você gosta da Júlia, papai? Daniel sentiu o mundo Sofia parar inocentemente. Ali, no meio da madrugada, com sua filha doente nos braços de Júlia, a verdade o atingiu com uma força devastadora. Ele não apenas gostava de Júlia, estava completamente, irremediavelmente apaixonado por ela. Apaixonado pela forma como ela cuidava de Sofia, sem esperar nada em troca. Pela coragem com que enfrentava suas próprias dificuldades. Pela luz que trouxe de volta para uma casa que havia se tornado um mausoléu de lembranças. Eu gosto muito da Júlia, conseguiu responder, sua voz mais rouca do que pretendia. Júlia o encarou, e naquele momento, algo passou entre eles. Um reconhecimento, uma confissão silenciosa que mudou tudo. Quando Sofia finalmente adormeceu novamente, Daniel se ofereceu para carregá-la até a cama. Seus braços roçaram os de Júlia no processo, e ela não se afastou. Ficaram ali, muito próximos, observando a menina dormir. Daniel, ela sussurrou, e foi a primeira vez que disse seu nome. Não Sr. Sterling, apenas Daniel. Isso é perigoso. Eu sei. Eu trabalho para você. Sou apenas a babá. Você nunca foi apenas a babá. Ele se virou para encará-la. E você sabe disso? Júlia fechou os olhos, como se estivesse lutando contra si mesma. Não posso perder este emprego. Minha mãe precisa de mim. Você não vai perdê-lo. E Sofia? O que acontece com ela se isso der errado? Era a pergunta que Daniel temia, mas que precisava ser enfrentada. Porque naquela madrugada, cuidando juntos de sua filha doente, eles haviam cruzado uma linha invisível e não havia mais volta. Quando o sol nasceu, Sofia estava sem febre e dormindo tranquilamente. Daniel insistiu que Júlia descansasse no quarto de hóspedes em vez de ir para casa. Enquanto ela finalmente dormia, ele ficou no corredor,
observando-a através da porta entreaberta. Sua vida havia se complicado de uma forma irreversível, porque agora não era apenas sua própria felicidade que estava em jogo. Era o coração de Sofia, que já havia perdido uma mãe. Era a estabilidade de Júlia, que dependia daquele emprego. E Daniel sabia que, apesar de todos os riscos, não conseguiria mais fingir que Júlia Campos era apenas uma funcionária. Ela havia se tornado muito mais do que isso. Havia se tornado essencial. Nas 2 semanas seguintes à noite em que cuidaram juntos de Sofia, a tensão na mansão Sterling tornou-se palpável. Daniel encontrava desculpas para trabalhar de casa, surgindo na cozinha durante os lanches de Sofia, aparecendo no jardim durante as brincadeiras. Seus olhares se encontravam constantemente, carregados de uma intimidade perigosa, que ambos fingiam ignorar. Júlia tentava manter a compostura profissional, mas seu coração disparava toda vez que Daniel se aproximava. Ele havia começado a perguntar sobre sua mãe, sobre seus estudos, trazendo livros que Sofia havia pedido, mas que claramente eram escolhidos para ela. Pequenas gentilezas que cruzavam todas as linhas do apropriado entre patrão e funcionária. Júlia, posso falar com você? Daniel a encontrou no jardim numa tarde de quinta-feira, depois que Sofia havia saído para uma festa infantil com Helena. Eles caminharam em silêncio até o gazebo no fundo do terreno, longe das câmeras de segurança. A proximidade dos corpos, a forma como ele disse seu nome, tudo parecia carregado de significado. Sobre o que aconteceu na noite em que Sofia ficou doente, ele começou. Não aconteceu nada! Júlia interrompeu rapidamente, mas suas bochechas coraram. Júlia, por favor, não podemos continuar fingindo. Fingindo o quê? Ela se virou para encará-lo, os olhos brilhando com uma mistura de desejo e medo. Que existe algo entre nós, que todas as noites eu vou para casa pensando em você, que acordo de madrugada imaginando como seria se... Daniel se aproximou, suas mãos encontrando o rosto dela. Se o quê? Se fôssemos pessoas diferentes, se eu não dependesse deste emprego, se você não fosse você. Mas somos quem somos, ele murmurou, seu rosto a centímetros do dela, e o que sinto por você é real. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se o mundo pegasse fogo. Júlia se derreteu contra ele, 2 anos de solidão e dor se dissolvendo naquele beijo. As mãos de Daniel se entrelaçaram em seus cabelos, puxando-a para mais perto, como se pudesse fundir seus corpos em um só. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Isso não pode acontecer de novo, Júlia sussurrou, mas não se afastou de seus braços. Não posso prometer isso. Daniel, Ela foi interrompida pelo som de palmas lentas. Eles se viraram para encontrar uma mulher elegante de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, usando um conjunto de linho bege que gritava dinheiro antigo. Dona Carmen Sterling os observava com uma expressão de desdém glacial. Que cena tocante, ela disse, sua voz cortante como uma lâmina. Meu filho, presidente de uma das maiores corporações do país, se rebaixando com a empregada. Mãe, Daniel deu um passo à frente, protegendo Júlia instintivamente. Não é da sua conta. Não é da minha conta? Carmen riu friamente. Quando meu neto será exposto ao ridículo por causa das suas aventuras, quando nossa reputação familiar será arrastada na lama. Júlia recuou como se tivesse levado um tapa. Dona Carmen, eu posso explicar. Você não precisa explicar nada. Apenas pegar suas coisas e sair da minha propriedade. Esta é minha casa, mãe, Daniel disse firmemente. E Júlia trabalha para mim, não para você. Carmen se aproximou de Júlia, que instintivamente baixou os olhos. Querida, vou falar numa linguagem que você entende. Quanto? Como? Júlia levantou a cabeça confusa. Quanto dinheiro você quer para desaparecer da vida do meu filho e da minha neta? O silêncio foi absoluto. Júlia olhou para Daniel, que estava pálido de raiva, depois de volta para Carmen.
A senhora acha que estou aqui por dinheiro? Não estão todas? Carmen abriu a bolsa e tirou um talão de cheques. 50 mil reais. É mais do que você ganharia em 2 anos. Júlia sentiu como se tivesse sido esbofeteada. Ali estava a confirmação de todos os seus medos, de tudo o que sabia que o mundo pensaria sobre ela. Uma oportunista, uma caçadora de fortunas. Mãe, pare com isso agora. Daniel avançou, mas Júlia levantou a mão para detê-lo. 100 mil, continuou Carmen, preenchendo o cheque. Para você sumir e nunca mais voltar. Pense na sua mãe doente, no tratamento que ela precisa. Júlia estremeceu. Como aquela mulher sabia sobre sua mãe? Ah, você acha que não sei? Carmen sorriu friamente. Sei tudo sobre você, Júlia Campos. Seu pai que as abandonou, sua mãe internada com câncer, as dívidas médicas que estão acumulando. Sei que você está desesperada. Chega! Daniel explodiu. Como se atreve? Eu me atrevo porque alguém precisa proteger esta família. Carmen retrucou. Você acha que esta menina o ama? Ela ama sua conta bancária, Daniel, assim como todas as outras. Júlia sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Cada palavra era uma facada em sua alma, especialmente porque carregavam um grão de verdade que a aterrorizava. Ela realmente precisava daquele dinheiro. Sua mãe realmente estava morrendo. Eu não sou como as outras, disse ela, a voz tremendo. Prove, desafiou Carmen, estendendo o cheque. Recuse este dinheiro. Continue aqui sabendo que poderia ter salvado sua mãe. O cheque tremulava na brisa da tarde. 100 mil reais. O suficiente para o tratamento de sua mãe, para os estudos, para uma vida digna. Tudo o que sempre sonhara estava ali, na mão daquela mulher cruel. Júlia, não escute ela, Daniel implorou, mas havia algo em sua voz que soava duvidoso. Ela o encarou. Será que ele também pensava que ela era uma oportunista? Será que no fundo de sua mente privilegiada, ele acreditava que uma garota pobre da periferia só poderia estar ali por interesse? Sabe de uma coisa? Júlia endireitou os ombros, limpando as lágrimas. A senhora tem razão sobre uma coisa. Eu preciso do dinheiro. Minha mãe está morrendo e eu faria qualquer coisa para salvá-la. Daniel empalideceu ainda mais. Mas não isso, Júlia continuou, olhando diretamente para Carmen. Nunca isso. Porque, diferente do que a senhora pensa, existem coisas mais importantes que dinheiro, como dignidade, como amor verdadeiro. Ela se virou para Daniel e o que ele viu em seus olhos o destruiu. Dor, desilusão e uma despedida. Eu vou embora, disse ela simplesmente. Não porque sua mãe mandou, mas porque agora sei que isso nunca poderia dar certo. Nossos mundos são muito diferentes. Júlia, espere. Cuidarei de Sofia até encontrarem uma substituta. Mas depois disso, ela fez uma pausa, a voz quebrando. Depois disso, será melhor esquecermos que isto aconteceu. Enquanto caminhava de volta para a mansão, Júlia ouviu Carmen dizer para Daniel: foi melhor assim, filho. Agora pode voltar à realidade. Mas o que ela não sabia era que Carmen Sterling não havia terminado com ela. Enquanto Júlia arrumava suas coisas no quarto de empregada, a matriarca fazia ligações para jornalistas fofoqueiros, para fotógrafos de revista, para contatos na alta sociedade paulistana. A história de Daniel Sterling e a babá pobrezinha seria o escândalo da semana. E quando a poeira baixasse, Júlia Campos seria destruída publicamente, garantindo que nunca mais pudesse se aproximar de sua família. O que Carmen não imaginava era que sua vingança teria consequências muito além do que ela podia controlar. Na manhã seguinte, o telefone de Júlia tocou às 6 da manhã. Era sua vizinha, Dona Rosa, com a voz alterada. Júlia, minha filha, você viu o jornal hoje? Com o coração disparado, Júlia correu até a banca da esquina. Na primeira página da seção de fofocas do maior tabloide da cidade, uma foto granulada, mas inconfundível. Ela e Daniel se beijando no gazebo, com a manchete Magnata Daniel Sterling em romance proibido com babá pobre. Suas mãos tremeram enquanto lia.
Fontes próximas à família confirmam que o viúvo bilionário Daniel Sterling, de 38 anos, está tendo um caso escandaloso com Júlia Campos, de 24 anos, babá de sua filha Sofia. A jovem, que vem da periferia de São Paulo, teria seduzido o empresário com o objetivo de ascensão social. O texto continuava, destrinchando cruamente sua vida pessoal. Sua origem humilde, a doença de sua mãe, até mesmo uma foto antiga dela no uniforme da escola pública que frequentara. Tudo apresentado de forma a retratá-la como uma oportunista calculista. O telefone tocou novamente. Era Helena, a governanta. Júlia, querida, não venha trabalhar hoje. O senhor Sterling pediu para avisar que seria melhor você ficar em casa por enquanto. A ligação foi encerrada abruptamente. Júlia sentiu o mundo desmoronar. Daniel não havia nem mesmo falado com ela pessoalmente. Havia mandado a governanta dispensá-la como se ela fosse nada. Na mansão Sterling, o caos havia se instalado. Daniel estava em seu escritório há horas, tentando controlar os danos. Seu celular não parava de tocar. Investidores preocupados, jornalistas querendo declarações, membros do conselho exigindo explicações. Daniel, sua mãe entrou no escritório sem bater. Precisa tomar uma decisão agora. O conselho vai se reunir em 1 hora. Que conselho? Ele perguntou, exausto. O conselho da empresa. Eles estão questionando sua capacidade de liderança. Um escândalo amoroso com uma funcionária não é exatamente a imagem que os acionistas esperam. Daniel olhou para a mulher que o criara e sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Você fez isso de propósito. Fiz o que era necessário para proteger nossa família. Destruindo uma pessoa inocente. Inocente, Carmen riu amargamente. Daniel, aquela menina tinha todos os motivos do mundo para se aproveitar de você. Mãe doente, família pobre, precisando de dinheiro. E isso a torna automaticamente má? Isso a torna humana. E humanos fazem coisas desesperadas quando precisam. Antes que Daniel pudesse responder, Helena apareceu na porta, segurando Sofia pela mão. A menina havia chorado tanto que seus olhos estavam inchados. Papai, por que a Júlia não veio hoje? Por que todo mundo está falando dela na TV? O coração de Daniel se partiu. Sofia havia ouvido tudo na cozinha, onde os funcionários sussurravam sobre o escândalo. Princesa, a Júlia, ela teve que resolver alguns problemas. Ela vai voltar? Daniel olhou para sua mãe, que balançou a cabeça quase imperceptivelmente. Se ele quisesse salvar sua empresa, sua reputação, precisava se afastar de Júlia publicamente. Não sei, amor. Sofia começou a chorar novamente. Eu quero a Júlia, eu quero minha segunda mamãe. Carmen se abaixou ao nível da neta. Sofia, a Júlia era apenas uma babá. Vamos encontrar outra. Eu não quero outra, Sofia gritou, correndo para seu quarto e batendo a porta. Naquela tarde, Júlia estava em casa quando recebeu a visita mais inesperada. 3 mulheres elegantes, claramente da alta sociedade, apareceram em sua porta. Você é Júlia Campos? Perguntou a líder do grupo, uma loira exuberante de aproximadamente 40 anos. Sim. Sou Patrícia Mendes, esposa do deputado Mendes. Estas são Vivian e Márcia. Viemos fazer uma proposta. Júlia as deixou entrar, confusa. Elas olharam ao redor do apartamento simples, com mal disfarçado desdém. Querida, Patrícia se sentou delicadamente no sofá gasto. Sabemos da sua situação com Daniel Sterling. Não há situação nenhuma, Júlia respondeu secamente. Claro que há. E queremos ajudá-la a resolver isso da melhor forma possível. Vivian Temos aqui um documento, uma declaração onde você afirma que seduziu propositalmente o Sr. Sterling com intenções financeiras, que se arrepende profundamente e que nunca mais se aproximará da família. Júlia sentiu náusea. E por que eu faria isso? Por quê? Márcia sorriu friamente. Em troca, receberá R$200 mil, o suficiente para o tratamento de sua mãe e muito mais. E se eu me recusar? Então garantiremos que você nunca mais consiga emprego em São Paulo.
Patrícia disse simplesmente. Conhecemos pessoas em todas as escolas, creches, famílias da cidade. Sua reputação estará arruinada para sempre. Júlia olhou para o documento. Ali estava sua saída, dinheiro suficiente para salvar sua mãe, mas ao preço de destruir completamente qualquer chance de felicidade com Daniel. Ele sabe desta proposta? As três mulheres trocaram olhares. O Sr. Sterling está preocupado com sua reputação profissional no momento. Digamos que ele não se oporia a uma solução que beneficiasse a todos. As palavras foram como facas no coração de Júlia. Daniel não lutaria por ela, não a defenderia. No final, ela era mesmo apenas a babá pobre que havia se envolvido onde não devia. Preciso de tempo para pensar. Você tem até amanhã ao meio-dia. Patrícia se levantou. Depois disso, a oferta expira e... Bem, as consequências ficarão por sua conta. Após elas saírem, Júlia desabou no sofá e chorou como não chorava desde criança. Seu telefone tocava incessantemente. Jornalistas, curiosos, até mesmo ameaças anônimas. Precisou desligá-lo. À noite, sua mãe ligou do hospital. A voz fraca, mas preocupada. Filha, vi na televisão. É verdade que você está namorando aquele homem rico? Mãe, Júlia. Conceição interrompeu. Eu não criei você para ser amante de homem casado ou viúvo rico. Você é melhor que isso. Ele não é casado, mãe. E eu me apaixonei. Amor não paga conta, filha. Amor não cura câncer. As palavras da mãe ecoaram na cabeça de Júlia a noite toda. Pela manhã, ela havia tomado sua decisão. Ligou para Patrícia Mendes. Aceito a proposta, mas quero o dinheiro antes de assinar qualquer coisa. Na mansão Sterling, Daniel estava se preparando para uma coletiva de imprensa quando Helena bateu na porta. Senhor, a senhorita Júlia está aqui. Diz que precisa falar com o senhor urgentemente. Daniel desceu correndo, encontrando Júlia no hall de entrada. Ela estava pálida, mas determinada, segurando uma pasta. Júlia, obrigado por vir. Precisamos conversar sobre... Vim entregar minha carta de demissão. Ela o interrompeu estendendo o documento. E para me desculpar publicamente pelo constrangimento que causei à sua família. Daniel ficou paralisado. O que está dizendo? Que você estava certo em manter distância. Nossos mundos são muito diferentes mesmo. Sua voz era fria, ensaiada. Eu me aproveitei da situação, da sua bondade com Sofia. Foi um erro que não se repetirá. Júlia, isso não é verdade e você sabe. É verdade, sim. Ela evitou seu olhar. Aceite que foi melhor assim, Daniel. Você precisa de alguém à sua altura. Eu preciso cuidar da minha família. E Sofia, você vai abandoná-la assim? Pela primeira vez, a máscara de Júlia rachou. Seus olhos se encheram de lágrimas. Diga para ela que eu sempre a amarei, mas que às vezes as pessoas precisam se despedir. Júlia, não faça isso. Não nos faça isso. Ela se virou para sair, mas ele segurou seu braço. Olhe nos meus olhos e me diga que não me ama. Júlia o encarou, e Daniel viu toda a dor do mundo refletida naqueles olhos castanhos que o haviam enfeitiçado. Eu não amo você, Daniel Sterling. Nunca amei. A mentira saiu de seus lábios como veneno, mas ela se forçou a mantê-la, porque sabia que se titubear, se demonstrar fraqueza, não teria coragem de protegê-lo do escândalo que sua presença causava. Daniel a soltou como se tivesse sido queimado. Entendo? Júlia saiu da mansão sem olhar para trás, sabendo que deixava ali não apenas um emprego, mas a única chance real de felicidade que havia tido na vida. No carro que a esperava, Patrícia Mendes sorriu satisfeita. Muito convincente, querida. O dinheiro será transferido ainda hoje. Enquanto o carro se afastava, Daniel ficou na porta, vendo desaparecer a mulher que havia devolvido vida ao seu coração morto. E pela segunda vez na vida, Daniel Sterling teve certeza de que havia perdido para sempre a pessoa que mais amava no mundo.
3 semanas haviam se passado desde que Júlia saiu da mansão Sterling. O dinheiro estava em sua conta, R$ 200 mil, que lhe permitiram pagar o melhor tratamento para sua mãe e quitar todas as dívidas da família. Mas cada centavo parecia queimar em suas mãos. Conceição havia respondido bem ao tratamento, mas percebeu imediatamente a tristeza profunda que consumia sua filha. "Júlia, você fez a coisa certa", disse ela numa tarde, enquanto tomavam chá na varanda pequena do apartamento. "Mas por que parece que está morrendo por dentro? Porque talvez eu esteja, mãe." Júlia havia tentado retomar sua rotina, procurando emprego em outras casas, mas as palavras de Patrícia Mendes se revelaram proféticas. Todas as portas se fechavam antes mesmo de ela ter chance de se explicar. Sua reputação a havia tornado intocável na cidade. Foi quando Dona Rosa, sua vizinha, trouxe uma informação que mudaria tudo. "Júlia, minha filha, você conhece a Helena, governanta da casa onde você trabalhava?" "Conheço." "Por quê?" "Ela está aqui embaixo dizendo que precisa falar com você urgentemente." Júlia desceu, desconfiada. Helena estava claramente nervosa, olhando para os lados como se temesse ser seguida. "Júlia, perdoe-me aparecer assim, mas preciso te contar uma coisa. Não consigo mais ficar calada." "O que houve?" "Aquele dia, quando você veio se despedir do Sr. Daniel, eu ouvi uma conversa que não devia." Helena contou como havia presenciado Patrícia Mendes e suas amigas comemorando no estacionamento da mansão. "Elas riram, Júlia, riram de como foi fácil te enganar. Uma delas disse que o Sr. Daniel nem sabia da proposta que fizeram para você." Júlia sentiu o sangue gelar. "O que você está dizendo?" "Que elas mentiram. O Sr. Daniel não mandou ninguém fazer aquela proposta. Pelo contrário." Helena hesitou. "Ele está destruído, Júlia. Não come, não dorme direito. E Sofia, a menina não para de chorar, perguntando quando você vai voltar." "Mas ele mesmo disse que era melhor eu não voltar." "Disse isso quando? Ele nunca falou comigo para te dispensar. Foi Dona Carmen quem mandou eu ligar para você naquele dia." A verdade caiu sobre Júlia como um raio. Ela havia sido manipulada, enganada por pessoas que queriam Daniel longe dela a qualquer custo. E na tentativa de protegê-lo, ela havia destruído a ambos. "Helena, preciso ver Daniel, preciso explicar." "Não vai ser fácil. Ele está mais fechado que nunca. E Dona Carmen..." Helena balançou a cabeça. "Ela conseguiu o que queria. O Sr. Daniel vai anunciar noivado com Letícia Vasconcelos no fim do mês." Júlia sentiu o mundo girar. Letícia Vasconcelos, filha de uma das famílias mais tradicionais de São Paulo. Rica, educada, tudo o que ela nunca seria. "Foi tudo armado", Helena continuou. "Dona Carmen e a mãe da Letícia são amigas de décadas. Elas planejaram isso desde sempre." Naquela noite, Júlia mal conseguiu dormir. Pela primeira vez em semanas, não se sentia como uma vítima, mas como uma lutadora. Tinha sido enganada, manipulada, mas ainda havia tempo de consertar as coisas. Começou a planejar. Primeiro, procurou Marcos, um colega do curso de pedagogia que trabalhava como jornalista freelancer. "Marcos, preciso da sua ajuda. Você precisa de uma matéria que vai bombar." Ela contou tudo. A manipulação, as mentiras, o esquema montado pela elite paulistana para separar um casal que havia se apaixonado de verdade. "Júlia, você tem provas?" "Vou conseguir." Sua segunda parada foi na clínica onde sua mãe fazia tratamento. Lá, por acaso, descobriu que a mãe de Patrícia Mendes também era paciente. Dona Mercedes... Júlia se aproximou da mulher idosa na sala de espera. "Sou Júlia Campos. Conheci sua filha Patrícia recentemente." "Ah, claro. Patrícia comentou sobre você. Disse que você foi muito inteligente em aceitar a proposta dela." "Proposta?" "De se afastar daquele empresário rico. Ela disse que vocês, mulheres, precisam se ajudar nessas situações. Que às vezes é preciso sacrificar o coração para proteger as aparências."
Mercedes continuou falando, sem perceber que estava entregando toda a conspiração. Júlia gravou tudo discretamente em seu celular. Sua terceira jogada foi a mais arriscada. Procurou Roberto, motorista da família Sterling, há mais de 10 anos, que havia sido dispensado recentemente por cortes de gastos. Na verdade, por ter demonstrado simpatia por Júlia. Dona Júlia! Roberto ficou surpreso ao vê-la. Como a senhora está? Precisando da sua ajuda, Roberto. Você sabe onde fica o escritório da empresa Sterling? Claro. Por quê? Porque amanhã vai ter reunião do conselho e eu vou estar lá. Roberto hesitou. Dona Júlia, isso pode dar muito problema. Roberto, ela o interrompeu. Você viu como Sofia estava feliz quando eu cuidava dela? Vi. A menina sorria de novo. E você viu como Daniel, o Sr. Sterling, estava diferente? Roberto sorriu tristemente. Vi ele apaixonado pela primeira vez desde que a primeira esposa morreu. Então me ajude a lutar por essa família, porque se eu não fizer nada, todos vamos perder. Na manhã seguinte, Júlia se arrumou com cuidado. Vestiu sua melhor roupa, um vestido azul marinho simples, mas elegante, que havia comprado para a formatura do magistério. Prendeu os cabelos, passou um batom discreto. Não estava mais fugindo. Não estava mais se escondendo. Estava indo à guerra. Enquanto isso, na mansão Sterling, Daniel terminava de se vestir para o que seria o pior dia de sua vida. Dali a 2 horas, anunciaria seu noivado com Letícia Vasconcelos em uma cerimônia que sua mãe havia organizado para limpar sua imagem pública. Sofia bateu na porta do quarto, ainda de pijama. Papai, posso perguntar uma coisa? Claro, princesa. Você vai se casar com a moça loira? Daniel se ajoelhou na frente da filha. Talvez, amor. Mas você não ama ela. Não foi uma pergunta. Sofia, você ama a Júlia. Eu vi nos seus olhos. Daniel sentiu o peito apertar. Às vezes, o amor não é suficiente. Mamãe sempre dizia que o amor era a única coisa que importava. A menção a Isabela fez Daniel fechar os olhos. Sua mãe era muito sábia. Então por que você não está lutando pela Júlia? A pergunta de uma criança de 6 anos carregava mais sabedoria do que todas as estratégias empresariais que Daniel conhecia. Porque era mais fácil desistir do que arriscar sofrer novamente. Mas quando olhou para Sofia, viu nos olhos dela a mesma determinação que Isabela tinha. E pela primeira vez em semanas, Daniel Sterling sentiu um lampejo de esperança. Talvez ainda não fosse tarde demais. Talvez ainda houvesse uma chance de lutar pelo que realmente importava. Mas em algumas horas, descobriria que Júlia Campos havia chegado à mesma conclusão. E que a guerra pela verdade estava apenas começando. O salão nobre do Hotel Copacabana Palace estava repleto da elite paulistana. Jornalistas discretamente posicionados, empresários influentes, a nata da sociedade reunida para presenciar o que prometia ser o evento social do ano. O anúncio do noivado entre Daniel Sterling e Letícia Vasconcelos. Daniel estava no palco improvisado, impecável em seu smoking, mas com o semblante de um homem indo para sua própria execução. Ao seu lado, Letícia sorria radiante, exibindo o anel de diamantes que ele havia colocado em seu dedo 1 hora antes. Um gesto mecânico, desprovido de qualquer emoção. Senhoras e senhores, Carmen Sterling se aproximou do microfone. É com imensa alegria que anuncio o noivado entre meu filho Daniel e a adorável Letícia Vasconcelos, unindo 2 das mais tradicionais famílias paulistanas. Os aplausos ecoaram pelo salão, mas Daniel mal os ouvia. Seus pensamentos estavam com Sofia, que havia se recusado a vir à cerimônia, chorando em seu quarto e perguntando por que ele não podia se casar com Júlia. Foi então que um burburinho se espalhou pela multidão. Alguém havia entrado sem convite. Júlia Campos caminhava determinada pelo corredor central, vestindo seu simples vestido azul marinho,
os cabelos soltos caindo sobre os ombros. Murmúrios de indignação se espalharam entre os convidados, mas ela mantinha o olhar fixo em Daniel. Segurança! Carmen gritou, mas Júlia já havia chegado ao palco. Desculpe interromper, disse ela, sua voz clara ecoando pelo sistema de som. Mas preciso dizer algumas verdades antes que este homem cometa o maior erro de sua vida. Daniel ficou paralisado ao vê-la. Ela estava mais magra, havia sombras sob seus olhos, mas irradiava uma força que ele nunca havia visto antes. Senhorita, a senhora não tem o direito de estar aqui, Letícia disse, mas Júlia a ignorou completamente. Daniel, ela se virou para ele, e quando seus olhos se encontraram, todo o salão pareceu desaparecer. Preciso que você saiba que tudo o que eu disse naquele dia foi mentira. Júlia, não, ele começou, mas ela levantou a mão. Deixe-me terminar, porque se eu não disser isso agora, vou me arrepender pelo resto da vida. Ela se virou para a plateia, onde câmeras de televisão já haviam começado a filmar. Meu nome é Júlia Campos, sou professora. Venho de uma família humilde e por algumas semanas tive o privilégio de cuidar da filha deste homem. Sua voz ganhou força. Nesse período, me apaixonei por ele e ele por mim. Gastos de indignação ecoaram pela multidão, mas Júlia continuou. Mas algumas pessoas nesta sala não podiam permitir que isso acontecesse. Afinal, como uma garota pobre da periferia poderia ousar amar um homem rico? Ela tirou o celular do bolso. Por isso elas armaram um plano. Chantagearam-me, mentiram para mim, me fizeram acreditar que Daniel sabia e concordava com tudo. Júlia ativou a gravação da conversa com Mercedes Mendes. A voz da idosa ecoou pelo salão, confessando ingenuamente todo o esquema. Patrícia Mendes empalideceu na plateia, tentando se esconder. Elas me ofereceram R$200 mil para eu desaparecer da vida dele. Júlia continuou. E sabem o que foi mais cruel? Que eu aceitei, não por ganância, mas porque acreditei que estava protegendo o homem que amo. Ela se virou novamente para Daniel, lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas descobri que você nunca soube de nada, que você não me mandou embora, que talvez você tenha sofrido tanto quanto eu nessas semanas. Daniel deu um passo à frente, sua voz rouca de emoção. Júlia, eu te amo, ela disse simplesmente. Amo sua bondade, sua dedicação a Sofia, a forma como você luta por tudo o que acredita. E sei que você me ama também, porque vi nos seus olhos, senti em seus braços. Carmen tentou intervir. Essa encenação é ridícula. Daniel não pode dar ouvidos a... Chega! Daniel explodiu, surpreendendo a todos. Chega de manipulações, mãe. Chega de mentiras. Ele tirou o microfone das mãos de Carmen e se virou para a plateia. Júlia tem razão. Eu a amo. Amo sua coragem, sua pureza, a forma como ela transformou minha filha de uma criança triste em uma menina feliz novamente. Sua voz se fortaleceu. E se isso incomoda alguns de vocês, lamento muito. Ele se aproximou de Júlia, ignorando completamente Letícia, que estava boquiaberta. Você disse que me ama. Disse, ela sussurrou, mesmo sabendo que isso significa abrir mão da vida simples que conhece, que significa enfrentar julgamentos, fofocas, gente que sempre questionará suas motivações. Prefiro enfrentar tudo isso ao seu lado do que ter paz longe de você. Daniel segurou o rosto dela entre as mãos. Então case comigo. Case não porque é conveniente, não porque é o esperado, mas porque não consigo mais viver sem você. O silêncio no salão foi absoluto. Depois, lentamente começaram os aplausos. Não da elite indignada, mas dos garçons, dos fotógrafos, dos funcionários do hotel, pessoas simples como Júlia, que reconheciam o amor verdadeiro quando o viam. E Sofia? Júlia perguntou, sorrindo através das lágrimas. Sofia está em casa, esperando que eu seja corajoso o suficiente para trazer de volta sua segunda mamãe. Quando eles se beijaram, dessa vez não foi um beijo roubado ou cheio de culpa.
Foi a promessa de um futuro construído sobre verdade, coragem e amor genuíno. Letícia saiu do palco furiosa, jogando o anel no chão. Carmen tentou uma última jogada. Daniel, pense na empresa, na reputação. A empresa vai sobreviver, mãe. E quanto à reputação, ele sorriu. Prefiro ser conhecido como o homem que teve coragem de escolher o amor. 6 meses depois, a igreja estava decorada com flores simples e muita luz natural. Sofia, radiante em seu vestido de daminha, caminhava à frente espalhando pétalas de rosa. Atrás dela, Júlia avançava em direção ao altar, não em um vestido caríssimo, mas no vestido da mãe, ajustado com carinho pelas vizinhas. Daniel a esperava com lágrimas nos olhos, ao lado do padre que os casaria. Na primeira fileira, Conceição, já recuperada e forte, sorria orgulhosa ao lado de Helena e Roberto, que haviam se tornado parte da família escolhida de Júlia. Carmen não estava presente. Havia se mudado para a Europa até o escândalo passar, como dissera. Mas sua ausência não diminuiu em nada a alegria daquele dia. Declaro vocês marido e mulher, disse o padre. Quando Daniel beijou Júlia, Sofia gritou: agora eu tenho uma segunda mamãe de verdade. A recepção foi na mansão, mas transformada. As portas estavam abertas para vizinhos de Júlia, colegas de trabalho, crianças da creche onde ela havia trabalhado. A elite paulistana se misturava com gente simples, unidos pela celebração do amor que havia vencido todos os obstáculos. Durante a valsa, Júlia sussurrou no ouvido de Daniel: ainda não posso acreditar que isso é real. É real, ele respondeu, girando-a suavemente. E é para sempre. E a empresa, os negócios, estão melhor do que nunca. Descobri que quando você é feliz de verdade, tudo mais se encaixa. Sofia correu até eles no meio da dança, exigindo ser levantada. Daniel a pegou no colo e os três se abraçaram no centro da pista de dança. Papai, Sofia sussurrou, a mamãe Isabela está feliz lá no céu. Daniel olhou para Júlia, que sorriu encorajadoramente. Tenho certeza de que está, princesa. Ela queria que fôssemos felizes. E agora somos uma família de verdade? Agora somos uma família de verdade, confirmou Júlia, beijando a testa da menina. Naquela noite, depois que os convidados foram embora e Sofia estava dormindo, Daniel e Júlia se sentaram no jardim onde tudo havia começado. Sabe o que é engraçado? Júlia disse, apoiada no peito do marido. Se sua mãe não tivesse feito tudo aquilo, talvez nunca tivéssemos descoberto a força do nosso amor. Verdade. Às vezes, os obstáculos servem para nos mostrar pelo que vale a pena lutar. E por Sofia também. Ela foi nossa cupido desde o primeiro dia. Foi mesmo. Uma menininha sábia que sabia exatamente o que seu pai precisava. Júlia se virou nos braços dele. Te amo, Daniel Sterling. Te amo mais, Júlia Sterling. E ali, sob as estrelas, rodeados pelo perfume das flores que haviam presenciado tanto sua separação quanto seu reencontro, eles souberam com certeza absoluta que alguns amores são mais fortes que as diferenças sociais, mais poderosos que os preconceitos, mais duradouros que qualquer tempestade. O amor deles não havia sido fácil, mas havia sido verdadeiro, e isso fazia toda a diferença. 2 anos depois, quando Sofia ganhou um irmãozinho, ela insistiu que ele se chamasse Gabriel, porque anjos trouxeram a Júlia para nossa família. E assim, na mansão que havia sido um mausoléu de tristeza, ecoavam novamente risadas, choro de bebê e, sobretudo, a música mais bela de todas, a do amor verdadeiro que venceu.